Eu sou Adriana Mendes, CEO da Unblock. Estou aqui com Geraldo Zucchetti para conversarmos um pouco sobre logística. Das estradas que movem o Brasil à tecnologia que transforma a logística. Boa tarde, Adriana, pelo convite, poder estar aqui com você. Eu sou Geraldo Zucchetti, diretor da Unblocks, e hoje vamos bater um papo aqui sobre, igual você falou, tecnologia e logística. Mas, Geraldo, vamos falar do peso da história. Por que o Brasil depende tanto das rodovias? Então, Adriana, voltando um pouco, a gente, no que aconteceu, como foram as prioridades dos governos passados, desde antes ainda do período militar, na época de Juscelino, o foco era mais na parte do crescimento da indústria automobilística. Então, o ideal era focar mais na parte das indústrias das rodovias. Haviam sim muitas ferrovias, mas muito diferença de bitola entre uma e outra, não existia um padrão e também por falta de planejamento. Já depois no regime militar, teve muita prioridade nas rodovias buscando controle de circulação de pessoas, circulação de cargas. E com toda essa história, depois que saiu o período militar, veio a redemocratização, o pessoal continuou focando nisso. Então, com toda essa carga histórica, hoje a tendência é mudar um pouco, existem vários investimentos privados nessa área, mas ainda vai um longo tempo para o Brasil parar de ser algo assim mais focado em rodovias, para focar também em ferrovias, não só em ferrovias, também no transporte aéreo de cargas e também na outra parte, temos grandes rios, grandes oportunidades. Bacana. Bom, vamos falar um pouco sobre o papel vital dos caminhões na nossa economia. Quais setores dependem diretamente do transporte rodoviário no Brasil, Geraldo? Bem, Adriana, não só de agora, mas de todo esse tempo, a gente está falando de história antes, por ser o transporte rodoviário ser mais o foco, tanto da economia, mais por direcionamento do Estado, eu não falaria só da importância dos caminhões, mas a importância dos caminhões e dos caminhoneiros. Hoje a frota de caminhões e todos esses profissionais que estão no dia a dia aí nas nossas estradas são a espinha dorsal de toda a movimentação, de toda a logística, O nosso foco também é logística, e não só em um segmento, em diversos segmentos, praticamente todas as indústrias, e se a gente for falar até antes da parte da industrialização, lá no agronegócio, onde que surge tudo. Então, respondendo, não seria focado em apenas um tipo de indústria, só apenas um segmento, mas é o que sustenta toda praticamente a economia do país, desde o agronegócio até a última milha que é realizada lá, não às vezes por um grande caminhão, mas um pequeno caminhão de entrega. Geraldo, mas há de convir que a gente tem bastante gargalo na logística rodoviária, né? Adriana, nem só como na logística rodoviária, mas na logística como um todo. Tem até um amigo conhecido que ele gosta de falar o seguinte: a logística é um custo necessário. Um pouquinho diferente a frase dele, mas é com esse entendimento. E esses custos, se eles estão soltos fora de uma gestão, eles são cada vez maiores. Então, por isso, como o tema lá, tecnologia e logística, é nesse momento que a gente precisa aplicar a tecnologia na logística, do dia a dia do transporte. Não só a nível de caminhão, mas também a nível da gestão das próprias entregas dos próprios motoristas. Aí existe uma vasta gama de tecnologias aí, desde a gestão dentro do armazém, onde inicia todo o processo, carregamento, a parte da gestão do equipamento, caminhão, como também do motorista e lá das entregas. Mas na sua visão, quais são as principais dificuldades enfrentadas na gestão da logística e das frotas? Eu acredito, Adriana, que na maior parte das empresas é um pouco o perfil de quem está à frente. Isso tem melhorado muito, mas também no acesso à tecnologia. Tem muitas opções no mercado, mas são opções que dependem um pouco de mais de capacitação. Então, eu acredito que as empresas precisam dar mais capacitação, ou os próprios profissionais do segmento de transporte, como a logística de forma geral, buscar mais capacitação para conseguirem se destacar no uso dessas ferramentas, que hoje a tecnologia não para. Se a gente for pensar o que vai fazer daqui 2 anos em tecnologia, a gente já está atrasado.
Então, o que falta é na capacitação do profissional. E não também ficando para trás do próprio motorista, porque hoje as tecnologias de gestão dependem do próprio motorista estar usando a tecnologia. Então, principalmente o que eu vejo hoje de gargalo, para uso do que a gente já tem disponível, é a capacitação do profissional, tanto da gestão, como também do que vai executar lá na ponta a entrega. Você acha também que existe uma necessidade de capacitação no negócio? Ou você acha que capacitando essas pessoas no sistema é suficiente? Ou você acha que eles deveriam também entender um pouco mais do processo como um todo? Isso é muito importante, aprender o negócio como um todo. Porque se você não conhece o negócio como um todo, você não vê a importância do seu papel dentro do negócio. Então, às vezes apresentam para você um sistema e fala, você tem que preencher essas informações nessa tela. Mas se você não conhece o processo e o negócio como um todo, você pensa que isso não tem importância, é só uma questão de burocracia, trabalho para você. E quando você passa a conhecer o processo inteiro, você vê que às vezes um simples lançamento de despesa num sistema resulta em um custo apurado do quilômetro rodado do veículo, e isso às vezes uma redução de frete, ou um controle mais preciso do que está dando resultado financeiro positivo ou negativo dessa empresa, dessa transportadora ou até de uma distribuidora. As pessoas precisam encontrar sentido no que elas fazem, né? Entender todo o contexto, entender os impactos que pode ocasionar em outras áreas, né? Então, realmente, essa visão do todo é importante, né, Geraldo? Sim, até tem muitas frases aí de efeito, o pessoal fala, qual que é o mais importante dentro da empresa? Ah, é o rapaz responsável pela limpeza. Todas as funções são importantes. Mas quando cada uma delas conhece o todo, ela sabe onde ela está, qual é o cliente dela dentro da empresa e também quem vai estar ajudando, para quem ela está fazendo isso e quem está fornecendo também no anterior esses dados para ela para estar cobrando. Eu acho que o importante é saber que todo o processo ali, desde manutenção até entrega, não acontece só pelo motorista ou não acontece só pelo porteiro, depende do borracheiro, depende de quem está fazendo a manutenção no veículo, depende de toda a estrutura que você tem no departamento de transporte. Geraldo, é incrível como a gente está passando um momento aí diferente da transformação digital, né? Bom, o que você acha que a tecnologia pode ser aliada para reduzir custos e aumentar a eficiência das operações? Bem, Adriana, eu acho que a tecnologia sempre foi uma boa aliada na redução, não vou falar às vezes só a redução de custo como objetivo principal, mas no ganho de produtividade, que acaba gerando uma redução de custo aí na escala, no volume. Eu vejo que hoje tem muito, sempre, há vários anos, né, e ela vem evoluindo cada vez mais, diversas opções, diversas tecnologias, agora chegando aí não falo nem tendência, né, já aconteceu, que é a inteligência artificial, já tem várias aplicações na área de logística também, tanto no transporte como na logística interna, parte de gestão de estoque. Então, o uso de tecnologia na logística é muito, muito amplo, sempre muito bem-vindo. Cabe a cada empresa, a cada gestor, saber o momento da sua empresa e qual tecnologia está aplicando. Mas para todos os tamanhos sempre tem algo que pode ser feito buscando ganho de produtividade e redução de custo de forma automática. E na gestão do armazém e das frotas, como que você vê que as soluções mudam a rotina das empresas? A empresa que não possui essas soluções de gestão, como que muda a rotina? O que elas são beneficiadas? Como eu falei, Adriana, vamos dizer, toda empresa, independente da dimensão, ela pode estar usando um nível ou outro de tecnologia. A gente pensando dentro do armazém, dentro do depósito, existem soluções de WMS, é o nome do mercado, Sistema para Gestão do Armazém, e existem algumas soluções, como é a solução da OnBlocks, que ela é solução para dentro do armazém, mas ela é em blocos. Isso é o nome até da empresa, né? Então, ela se adequa ao tamanho da empresa. Às vezes a empresa ela não tem ainda a opção ou não tem a organização para colocar um WMS, que é um sistema totalmente diferenciado. Mas ela já tem condições de fazer um controle de conferência de tudo que está chegando de forma mais automática, de forma mais segura e também conferência do que está saindo. Por isso que daí tem algumas soluções como a OnBlocks no mercado que oferecem essas opções em blocos, em operações. Já empresas maiores já podem optar por um sistema de WMS completo,
onde ela vai ter organização desde o recebimento, desde o agendamento do que vai receber. Parece simples, eu só vou colocar numa agenda, mas o impacto no custo, ele ocorre desde esse início. Eu posso ficar com uma doca de recebimento, um box parado, ou eu posso estar com ele organizado, terminei uma carga, eu já tenho agendado outra, otimizando todo a minha capacidade logística de recebimento nesse caso. Isso dá produtividade e reduz custos. E não só no recebimento, como também toda a operação, na parte de gestão de estoque, você alocar, você agrupar produtos, você manter a disponibilidade dos produtos nos locais mais adequados, fazendo ganho de produtividade e redução também de custos. Ou seja, em todas as operações dentro do depósito, existem oportunidades para aplicação da tecnologia e ganho de produtividade com redução de custos. Geraldo, eu sou muito questionada em como que a Unblocks entrega um WMS em blocos. As pessoas chegam a não acreditar que elas poderiam ter parte do processo ou partes do processo do WMS até que ela possa, por qualquer motivo, seja pelo investimento financeiro, seja pelo impacto que faz na operação, ela ter esses blocos, né, e montando o seu Lego, né, aos poucos, né. Eu queria que você explorasse um pouco mais, para que deixasse um pouco mais claro para as pessoas qual a diferença de ter determinados blocos, quais blocos elas poderiam ter sem ter o WMS inteiro e depois qual que ela teria que ter para completar o seu WMS. A visão inicial da Unblocks, ela não foi nem poder estar oferecendo em blocos. O objetivo inicial foi acabar com o problema que todas as outras demais soluções, ou a maioria delas no mercado, criam ao fazer uma implantação de WMS, onde elas criam um ponto de virada. A partir do próximo dia, você vai estar usando toda o WMS em todas as operações do depósito. Em muitos casos, isso para a empresa, não recebe, não fatura. Então, com essa visão e com a nossa experiência em consultoria em logística, onde nós realizamos, antes de ter a nossa própria solução de WMS, implantação de outras, sempre tinha esse problema. Então, quando nós construímos a solução da Unblocks, do primeiro problema que a gente resolveu foi essa questão da virada de implantação. Fazendo isso, a gente percebeu a oportunidade, já que eu consigo implantar em blocos, em operações, porque também não atender diversos tamanhos de empresa, comercializando, oferecendo em blocos. Então, hoje a Unblocks ela tem blocos desde, vamos dizer, uma agenda de recebimento, uma conferência de entrada, uma conferência de saída, uma separação, gestão de estoque. Então, são diversos blocos que atendem operações de forma específica. Temos alguns pacotes também, né, que tem mais de um bloco dentro, já para facilitar a escolha para o cliente, mas também pode ser de forma individual. Então, nesses dois pontos, tanto para não criar problema numa implantação, não travar a empresa, a operação dela, e também aproveitando no processo de comercialização ou do cliente implantar o que realmente ele precisa nesse momento para ele, a Unblocks atende e supre essas duas necessidades. É bacana porque a gente diminui o impacto no time, né, nas pessoas, porque é uma mudança de cultura, né, uma mudança de processo. E também o impacto financeiro, né? Você pode fazer um investimento aos poucos e sem grandes dores, né? Investimentos aos poucos. A questão da implantação é em blocos, mas ela consegue ainda ser realizada, às vezes, em um funcionário, 5 a 5, ou seja, o impacto ele vai sendo aos poucos mesmo, tanto no financeiro, mas também você consegue implantar para o cliente o bloco que vai trazer para ele um retorno mais rápido e ele não precisa implantar um sistema inteiro de WMS para começar a colher. O primeiro bloco está implantado, ele já começa a colher e isso já começa a fazer o ROI, o retorno sobre o investimento que ele está fazendo. Geraldo, na prática, você tem alguns exemplos para citar para nós? Adriana, lembrando aqui de um exemplo que é de uma operação crítica dentro da logística do depósito, né? A logística interna, que é a separação de pedidos. Pensando num cliente nosso aqui de autopeças. Então ele faz toda a separação dele lá pedido a pedido. Seja o cliente que está na loja, seja o cliente que comprou e vai receber esse produto via entrega. Então ele pegava esse pedido impresso e ia para dentro do depósito para fazer esse processo de separação.
Em alguns produtos ele já tinha uma localização facilitada, em outros não, então ficava muito difícil. Com o endereçamento todo dos endereços de separação, a gente já teve um ganho substancial nesse processo. E em seguida foi também colocado em produção o processo de separação agrupada, que a gente chama, que é fazer vários pedidos ao mesmo tempo. Então, como eu brincava com o cliente, eu falava, hoje você paga o separador para caminhar. Porque ele sai, vai pegar 4 produtos dentro do depósito, ele caminha 100 metros e traz pouca coisa. Então, no novo processo, a gente colocou para ao mesmo tempo ele sai separando lá 6 pedidos. Então, ele caminha o mesmo trajeto, mas em vez de trazer um pedido, ele traz 6 pedidos. Outras soluções chamam também de separação com equipamento transitável, que no Unblocks a gente chama de separação agrupada. Esse cliente, se eu não me engano, ele conseguiu rapidamente, acho que foi 55% de ganho de produtividade na separação de pedidos. E Adriana, para um novo exemplo, né, de uma nova situação, aí, outra situação que a gente também teve de sucesso com um cliente nosso, era uma indústria, se eu não me engano, na área de cosméticos, e ele tinha um problema na parte de estoque. Por exemplo, ele ia lá e separava o produto, ia conferir o produto do lote A. Quando ele ia faturar esse produto pelo sistema ERP, esse estoque não tinha mais lá no ERP, então ele tinha que fazer ajuste para o próximo lote. Então ele perdia muito tempo nesse processo. Com a implantação da Unblocks e todo o controle de estoque, desde o recebimento até a expedição, ele conseguiu ter uma acuracidade, se eu não me engano, foi acima de 99% de acuracidade no estoque. E no sistema da Unblocks, nós mesmos indicamos qual lote, produto, endereço, onde tem que buscar esse produto. Desde o separador, e a conferência tem que validar isso tudo. Então ela valida o lote que foi separado, a quantidade que foi separada, para depois eu subir essa informação para o RP fazer o faturamento. E nesse caso, os dois sistemas ficaram alinhados, 100% integrados, e a quantidade que consta no Unblocks fisicamente, consta também no sistema de gestão. Então o problema de faturamento por lote errado, por discordância de estoque, acabou, teve um resultado acima de 99%, e foi um dos principais pontos que trouxe, vamos dizer, que deixou esse cliente satisfeito, até acima da expectativa que ele tinha como sistema de operação de WMS como um todo. E é inegável a dor que esse mercado tem no processo de separação, né, Geraldo? Então, ter um sistema que realmente possa ajudar o cliente a ter essa acuracidade faz a diferença, né? E além da acuracidade, no processo de separação que você falou, hoje o cliente as empresas precisam ser muito criativas para conseguir ter ganhos e reduzir custos. Então você vai, às vezes, na maioria dos atacados distribuidores, eles vão fazer uma expedição por carga. Porque não dá para pedido a pedido ele buscar o produto lá dentro do estoque, são milhares de pedidos por dia, então ele forma cargas e vai lá e busca o produto já agrupado da carga como um todo. Só que isso gera outros problemas, às vezes, numa entrega do motorista. Então, por exemplo, o produto X vai estar todo agrupado para todos os meus clientes que eu vou estar fazendo a entrega, o motorista, ele vai ter que procurar esse produto. Quando ele faz por pedido, é diferente, mas por pedido dá muito trabalho. Então, a Unblocks hoje ela oferece solução, por exemplo, é um produto que está uma caixa fechada, a caixa fechada do produto X para entregar para a Adriana é a mesma caixa fechada de produto X que vai entregar para o Geraldo. Então, eu posso separar tudo junto. Mas os produtos que são fracionados, você não comprou uma caixa fechada, você comprou 2, 3 unidades, o Geraldo comprou 2 daquela e a Adriana comprou mais tantas da outra. Esses produtos agrupados, esses produtos fracionados, não serem separados por carga, porque todos vão estar misturados dentro do caminhão. Esses podem ser separados pedido a pedido. Então, a Unblocks, ela entendendo isso e essa criatividade da empresa, eu preciso fazer isso por carga, mas o outro eu preciso fazer por pedido. Ela consegue trabalhar com vários modelos simultâneos, inclusive misturados, né, por carga e por pedido, dentro da mesma expedição. Então, a Unblocks ela não gera travas, ela gera flexibilidade para todas as ideias, todas as decisões criativas que são necessárias para reduzir custo e ganho de produtividade dos nossos clientes. Ô, Geraldo, e esse amparo que o sistema dá nesse processo de separação,
e essa curacidade, ela acaba também facilitando o processo de inventário, né? Então, o cliente deve ganhar muito no processo de inventário. O processo de inventário ele está focado ali na gestão do estoque, que é no meio, vamos dizer assim, do todo da operação. Quando você tem uma entrada segura e precisa e uma saída também de produto segura e precisa, você está com as duas portas, vamos dizer assim, controladas. A partir desse momento, você só precisa resolver os problemas internos de movimentação, tudo tem que ser registrado no sistema. Para que isso aconteça, tem que ser de forma intuitiva e fácil para a equipe fazer, não ficar cansativo e também ficar demorado, reduzindo produtividade nas movimentações. E isso para um Blox é muito simples. E isso acarreta lá no final nessa acuracidade praticamente de forma automática. Não é uma acuracidade de estoque forçada, todo dia eu tendo que estar ajustando o estoque aqui ou ali para manter ele correto. A própria operação, como ela funciona e é direcionada e comandada pelo WMS Down Blocks, traz esse estoque acurado o tempo todo. Ô Geraldo, e o WMS, ele também traz uma inteligência para endereçar a mercadoria de acordo com a saída dela? A mercadoria que tem um maior giro, o sistema ele sugere um endereçamento que facilite a separação? O sistema ele controla tudo o que acontece dentro da sua operação. Nós temos, por exemplo, uma parte do sistema que nós chamamos de rastreabilidade operacional, onde você consegue verificar todas as movimentações realizadas de cada produto, inclusive a nível de lote de produto, data de validade. Ou seja, nós temos a história de movimentação, um extrato de movimentação de todos os produtos, de todas as movimentações, operações dentro do WMS. E pensando na separação, Adriana, que é a localização dos produtos ali para onde eu vou buscar um, onde eu vou buscar outro, o sistema ele está monitorando, está registrando não só a questão de giro, o que vende mais, mas para o nível de indicação de posição dentro do depósito, o que um Blox trabalha é o que ocorre mais. Por exemplo, você vende 1000 peças desse produto X, mas ela sai apenas em 2 pedidos por dia. Desse outro eu vendo apenas 100 peças, mas ela sai em 100 pedidos por dia. Então, quando tem mais ocorrências, eu preciso que esse produto esteja mais próximo da saída, porque eu vou ter que ir várias vezes até ele. Então, a Unblox trabalha observando todas essas variáveis. E com tudo isso controlado, sim, ela pode estar sugerindo para você, corredor a corredor, ou área, ou estação a estação, como tem que ser feito esse balanceamento, esse reposicionamento dos produtos nos endereços de separação. Ô Geraldo, tem um processo também que a gente vê muito no atacado, distribuidor, que é o agendamento ali do recebimento da mercadoria. É uma dor tanto para o atacado distribuidor, que fique muitos caminhões ali enfileirados, né, aguardando, assim como para a transportadora ou para a indústria, ter os seus caminhões parados, né, custo, né, o caminhão parado é custo, né? Então, como que a solução da Unblox ajuda nessa questão? Adriana, nós temos solução para agenda, que a gente chama agenda de recebimento, duas opções até de agendamento, onde a própria empresa, vamos pensar distribuidor ou atacado distribuidor, realiza esse agendamento pelo seu departamento comercial, o próprio comprador, ou a própria indústria acessando o portal, né, o próprio fornecedor acessando o portal e realizando esse agendamento. Um diferencial da nossa solução é que a logística em si, ela não precisa estar envolvida no agendamento, no dia a dia do agendamento. Porque a logística ela define as regras do agendamento, capacidades, restrições, e ela, definindo essas regras, ela está assumindo o compromisso que, se for agendado dentro desses critérios, ela vai estar recebendo conforme a agenda. Então, seja o comprador agendando, que é responsável por saber o que tem que comprar e o que tem que estar, não pode faltar, quando tem que ser recebido, ou o próprio fornecedor ou a transportadora, a logística vai ter essa informação antecipada. Para a transportadora ou fornecedora, ela sabe que vai ser recebido, então o frete que ela contratou, ou um veículo próprio, não vai ficar parado, porque veículo parado é custo que está acontecendo. E também para a empresa, para a distribuidora, para o atacado distribuidor, ela sabe da disponibilidade que foi combinada, então ela já conta com esse estoque até para estar organizando um processo de venda que virá em seguida. Então, esses pequenos pontos acabam trazendo, sim, ganhos, né, para todos os envolvidos,
tanto o fornecedor como também o pessoal do atacado distribuidor que vai estar fazendo esse recebimento. Você falou do extremo aí do agenda de recebimento, eu pensei num outro diferencial também da Unblocks, que é lá no outro extremo, que é a conferência final de carregamento dos pedidos que estão saindo, por exemplo. Então, até cliente nosso que separa por pedido, ele fazia toda a separação, faz bem feita, confere depois os produtos separados, embala muito bem embalado, coloca uma etiqueta com o nome do cliente, quantidade de volumes, e aí depois vai carregar ou no veículo próprio ou transportadora para fazer a entrega, chega lá no cliente e ficou volume para trás. Ou chego lá no cliente, cadê esse volume? Ah, não, está no outro caminhão que foi para outro lado da cidade, ou foi para outra cidade. Ou seja, então não adianta eu ter uma boa separação, uma boa conferência, se eu não concluo a minha operação da forma correta. Pensando nisso, a Unblocks tem um diferencial que é a conferência de embarque, a conferência de carregamento, onde ela consegue, via toda uma tecnologia com coletor de dados, leituras de código de barra, garantir que todos os volumes, as caixas, o que foi separado, entre no caminhão correto, na carga correta, no box correto, e nenhum volume, nada que tem que estar nesse carregamento, fique para trás sem ser carregado. Somente após isso dá o ok realmente para que esse veículo possa se direcionar à portaria, iniciar a viagem. Então também é um grande diferencial, não só lá na entrada, como também aqui na saída. Geraldo, vamos falar um pouco do TMS. Como é que o TMS pode contribuir com a gestão de frotas? TMS, Adriana, vamos dizer, tem alguns tipos de TMS, né? TMS mais voltado, tem TMS embarcador, transportador. O nosso TMS, ele foi desenvolvido mais voltado a atender os nossos clientes que trabalham com frota própria. Então, você tem uma distribuidora, um atacado ou uma indústria e você tem a frota própria. Tá? Então, para esse cliente, a gente trouxe o que seria voltado à gestão de frota, então manutenção preventiva, corretiva, controle de combustíveis, pneu, questão de despesas, né? Que seria o básico, é necessário ter isso bem apurado, mas trouxe algo de diferencial que a gente chama de gestão de entregas, gestão de viagens. Porque para essas empresas, às vezes o foco desse departamento de transporte, da transportadora, não é estar tendo lucro com esse transporte, porque presta serviço apenas para o seu entrega dos seus pedidos, para o seu dia a dia. Mas também não é para ter prejuízo. Se você tiver prejuízo nesse departamento do transporte, aí você está levando embora a margem que você tem lá na distribuidora. Na verdade, ajudar a diminuir o custo da logística, né? Isso, buscar diminuir até para que você seja mais competitivo na parte lá de preço de venda, no seu negócio principal, que é a distribuição, que é o seu atacado ou a sua indústria. Pensando nisso, nós fizemos uma solução, uma funcionalidade, um bloco, que é a gestão de viagem. E nessa gestão de viagem, nós vamos ponto a ponto no detalhe para trazer o resultado financeiro de cada uma das entregas, de cada uma das viagens, ou podendo agrupar até por rota, por região, qual que é o resultado financeiro. Isso acompanhando todos os custos, despesas, veículo a veículo, motorista a motorista, custo do quilômetro rodado, custo do quilo transportado, lucro do quilo transportado. Nós temos indicadores até qual motorista está trazendo mais lucro para a empresa, qual veículo está dando mais lucro. Então a gente focou mais ainda do que apenas na gestão de frota, custo, manutenção, pneu, mas sim no resultado financeiro desse negócio que está junto ali do negócio principal da distribuidora, da indústria ou do atacado distribuidor. Além da manutenção, além da controle de pneus, um dos nossos diferenciais também é uma gestão na porta, na portaria, no dia a dia ali do movimento de portaria dessa distribuidora ou dessa indústria no departamento de transporte. Para isso nós criamos a nossa solução de checklist, onde ele é totalmente flexível, cada cliente pode criar os seus questionamentos, os seus itens de verificação, de inspeção, tanto quando o veículo está saindo para a viagem, como ele está chegando, a nível de documentação, se eu vou verificar CNH ou documentação de veículo, no retorno, se eu quero apontar algum problema que possa estar acontecendo com o veículo, aí entra algumas automações para geração de ordem de serviço de manutenção, tem um sistema todo integrado também.
Então, o checklist foi uma das soluções que a gente trouxe nos últimos meses aí, que facilita muito na gestão do departamento de transporte, controlando tudo o que deve ser verificado quando o veículo vai sair para a viagem e também quando ele está retornando. Pode acontecer do motorista sair e esquecer alguma documentação, por isso que foi criado o checklist? Não só para isso, mas resolve esse tipo de problema. Como eu falei, o cliente ele pode colocar os itens que forem necessários para serem verificados. Um deles pode ser a documentação, uma lote de documentação, como documentação pessoal do motorista, como também documentação do próprio veículo. Então isso pode ser colocado sim no checklist de saída, de início de viagem. Esse checklist é personalizado, o cliente pode colocar o que ele quiser? Pode colocar os itens que ele quiser verificar, ele vai criando os itens, criando o checklist com esses itens, colocando opção de resposta, se ele aprova, não aprova, se tem observação, se ele quer anexar uma evidência, uma foto daquele problema ou daquela evidência que está ok, né? Então ele pode tudo configurar dentro do checklist exclusivo para ele, personalizado para ele, para o dia a dia da empresa dele. Geraldo, e como que a Unblox está enxergando o futuro da logística no Brasil? A Unblox ela tem uma atuação nacional, certo? Como que ela está enxergando o futuro da logística no Brasil? A Unblox enxerga a logística no Brasil, mas não só no Brasil, mas no mundo como um todo, de forma bastante otimista. Por isso que ela não para de buscar inovação, novas tecnologias e o que pode estar melhorando para os clientes atuais e para os próximos que ela sabe que vai conquistar. Então ela vê desde grandes tecnologias de automação, de robótica, mas também ela vê que muitos dos clientes que ela tem hoje, que são pequenos clientes também, e futuros clientes pequenos, que às vezes não vão ter orçamento para estar investido em tecnologias caras, às vezes de automações, robótica, e coisas de um investimento um pouco maior. Pensando nisso, ela busca em colocar inteligência em todo o processo, um pouco de automação a nível de software, para a gestão de toda a equipe, para trazer uma operação mais otimizada. E já tem alguns pontos que a Unblox está trabalhando a nível de inteligência artificial, para buscar melhoria, para direcionamento, poupar tempo também de gestor, para que ele possa focar em outros pontos. Então, a Unblox está vendo tanto em inteligência artificial, oportunidades, como também em equipamentos, que a gente chama de como se fosse tecnologia vestível, onde libera mais para um separador, por exemplo, mãos livres para ele estar separando, e ele conseguindo dessa forma ter mais produtividade, mas sem perder segurança. Então, a Unblox está pensando em todas as operações, como trazer mais segurança com inteligência artificial, com a parte de aproveitamento de controle de imagens, também baseado em inteligência artificial, para não vou falar robotizar os funcionários, a equipe, mas para trazer uma capacidade de inteligência e capacidade produtiva mais a nível de computadores ou robôs, acesso para esses separadores, para esse pessoal que está na operação, para que eles não fiquem com uma produtividade muito aquém de máquinas ou de inteligência artificial. Então, a Unblox está buscando esse tipo de tecnologia para os pequenos clientes, já sabendo que os grandes clientes vão estar investindo em tecnologias mais caras. Então, do tamanho da empresa que você tiver, seja pequeno ou seja grande, a Unblox está se preparando e já está observando quais são as tendências para não deixar você desassistido nessas novas tecnologias que estão chegando no futuro, e não no futuro, já está aí na nossa porta mesmo, que já pode ser utilizado. Geraldo, muito bacana a gente compartilhar aqui conhecimento, né, curiosidades. Foi excelente bater esse papo com você e que venham as próximas edições. Obrigada, Geraldo. Adriana, eu que agradeço a oportunidade. Estou sempre à disposição. Esse é um assunto que eu gosto muito de estar conversando, falando sobre tecnologia, logística, sobre os pontos de destaque da Unblox, que é o que a gente vive, o dia a dia. Sempre que precisar, eu estou à disposição. Obrigado pelo convite mais uma vez. Você que está nos acompanhando, o famoso clique, curte e compartilha. Valeu e até a próxima.